Olá, colegas. Sou o professor Adão Caron Cambraia, do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto. No momento, faço parte do ciclo de estudos do currículo integrado e as entrevistas que estamos gravando são com os membros das pessoas que fazem parte do ciclo de estudos do currículo integrado. A ideia das entrevistas é nós fazermos aí uma aproximação e ao criar relações do currículo integrado com as pesquisas dos membros do CECI. As gravações é uma iniciativa vinculada ao Observatório do Currículo Integrado, e a cada semana estamos fazendo e gravando uma entrevista e colocando na biblioteca digital do Observatório do Currículo Integrado. Como eu falei, eu sou o professor Adão, eu sou um homem branco, uso óculos, cabelos curtos, estou agora, por causa que está meio friozinho aqui no sul, com um blusão de lã preto, e ao fundo eu tenho uma estante de livros. A nossa convidada hoje é a professora Rúbia. A professora Rúbia, ela é professora do Campus Santa Rosa, do Instituto Federal Farroupilha. Vou convidar ela para vir aqui na sala, que está a professora Rúbia. Eu vou fazer uma rápida apresentação do currículo Lattes da professora Rúbia, e depois eu passo para ela fazer a audiodescrição e iniciamos a conversa. A professora Rúbia, ela tem licenciatura em Pedagogia pela Sociedade Educacional 3 de Maio, CETREM, especialização em Educação Infantil e Alfabetização, mestrado em Educação nas Ciências e doutorado também em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E durante o curso de doutorado, ela participou de projeto de pesquisa intitulado Concepções de Saúde e Educação para a Saúde na Formação Continuada de Professores, contribuições à organização curricular da educação básica e superior no Centro de Investigação e Estudos da Criança, da Universidade do Minho, Braga, Portugal. Atualmente, ela é professora de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Farroupilha, como falamos, em Santa Rosa, na área de pedagogia, e atua principalmente nos cursos de licenciatura em matemática, licenciatura em ciências biológicas. E ela é a professora do quadro permanente do PPGEC, o mestrado em ensino de ciências, pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa em políticas públicas educacionais e práticas pedagógicas, GPEP, da Universidade Federal da Fronteira Sul, pesquisadora do grupo de estudos em formação docente, do IFAR, e tem experiência na área de educação, com ênfase na pedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, formação de professores, fundamentos e metodologias do ensino de ciências, pensamento crítico, educação infantil, pesquisa em educação, investigação, formação, ação, pesquisação, gênero, história da ciência, práticas de ensino e estágio supervisionado, livro didático, cultura escolar, gestão educacional e coordenação pedagógica. A professora Rúbia, ela tem vários projetos de pesquisa que nós vamos conversar hoje com ela aqui no grupo. Então, para nós iniciarmos, eu passo a palavra para a professora Rúbia, para ela fazer sua audiodescrição, depois nós iniciamos a entrevista. Boa tarde, Adão, e boa tarde e boas-vindas também a quem for prestigiar essa gravação, né, esse vídeo. Sobre a minha descrição, então, sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros e comprido, estou usando roupa preta, e então quero agradecer pela oportunidade também de estar aqui dialogando sobre, através dessa minha participação também no CECI, né, mesmo que não esteja tão efetiva nos últimos tempos, né, em função de outras demandas, né, que a instituição também nos coloca, mas
dentro do possível, a gente vai sempre participando, né? Nesse sentido, também eu já quero falar sobre o projeto, né, de pesquisa que a gente tem, né, também, que é aquele projeto, então, que o Adão coordena, que é de concepções de currículo integrado, né, que já teve, então, em outras oportunidades, né, esse projeto, que foi através do CECI, né, que eu tive a oportunidade, então, digamos assim, começar a entender mais, estudar mais a fundo a questão do currículo integrado, e me leva também a um outro projeto que a gente vai falar depois, né, uma outra pesquisa que fiz com uma aluna, que na época ela fazia o curso também de especialização, ela era uma aluna de Ciências Biológicas de Santo Augusto, que se formou e veio procurar especialização em ensino de Ciências da Natureza no nosso campus, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre essa orientação dessa pesquisa, né? Ela também faz parte, né? Na época fazia parte mais efetivamente, assim, mais assiduamente do CECI também, né? Porque eu acredito que com essas dinâmicas, assim, a gente vai inserindo mais também nós, professores, formadores, pensando nesse meu lugar de atuação na licenciatura, mas também a gente vai inserindo os licenciandos nesse lugar, assim, de começar a pensar essas questões, né? Por estar dentro do Instituto Federal, né, que também oportuniza eles a conhecer, seja na sua formação da licenciatura, né, um pouquinho do que é essa dimensão do currículo integrado, mas também pelo fato de que a instituição oferta, né, outros cursos, e eles acabam, digamos assim, também tendo um vínculo, uma articulação nesses outros cursos, como o curso do ensino médio integrado, né, que muitos desenvolvem práticas, desenvolvem estágios, e aí, então, acaba se aproximando e tentando entender um pouco mais dessa perspectiva também do currículo integrado. Muito bem. E, então, Feita essa introdução, eu queria dizer assim que agradecer a tua disponibilidade de tempo, né, e dizer que o currículo integrado, como a gente tem estudado no ciclo de estudos, ele é algo que vai acontecer em todos os âmbitos, em todos os espaços, em todos as modalidades, em todas as, como é que eu vou dizer assim, desde a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, as licenciaturas, os cursos de pós-graduação. Você falou muito bem sobre o que atua, né, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática. Então, eu pediria para você fazer um comentário de como que você vê essa atuação dos alunos do curso de licenciaturas e como é que quais estratégias que são usadas para que eles compreendam esse processo de formação integrada, de currículo integrado, de integração curricular no âmbito dos cursos. Bem, então, como professora lá da licenciatura, né, eu trabalho em disciplinas que são voltadas mais à dimensão, então, da área pedagógica, né, pensando assim nessa articulação. Mas existem disciplinas, como, por exemplo, os estágios, que eu acabo atuando mais no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, junto com alguém que também é formador da área específica, ou com vários, né, dependendo do âmbito do estágio, né, e também as práticas de ensino, que são, então, que também tem um olhar único, né, na nossa instituição, no Instituto Federal Farroupilha, então, que é essa perspectiva, né, da prática de ensino enquanto componente curricular. E eu acho que essa dimensão, né, ela já nos coloca nesse movimento de pensar o que é um pouquinho desse currículo integrado, né, já vai nos dando indícios, digamos assim, junto com os alunos lá da licenciatura para isso, porque nessas práticas, por exemplo, das que eu participo, né, então nas PETs, a gente sempre tem articulações entre professores que são tanto da área, né, às vezes até da base comum, principalmente lá no início do curso que tem, né, daquilo que é comum lá, mas também da parte específica e da parte pedagógica, né? Então, principalmente, sempre tem uma articulação nas PECs que eu atuo, em ambos os cursos, dessa dimensão, né? E aí, então, a gente se coloca, nesse momento, né, também em diálogo, nós, professores formadores, né?
Então, a gente vem se colocando em diálogo, né? Então, acho que esse sempre é o princípio, né? Assim, desse lugar, principalmente esse lugar da formação inicial, né? Estamos formando aí professores, e a partir disso, então, a gente vai, digamos assim, o licenciando, ele vai percebendo, digamos assim, também, a importância de ambos, né? Do específico, do pedagógico, ele começa a articular tudo isso, né? Porque, por exemplo, e agora a gente tem uma outra dimensão, né, que há pouco tempo também já integra a questão das PECs, que é a curricularização, né, a curricularização da extensão. Então, ela vem como mais uma dimensão que digamos assim, que se articula dentro das PECs. E aí, então, com isso, a gente tem mais aquele olhar, digamos, aquela leitura da realidade, do contexto lá, por exemplo, das escolas, né? Então, também das demandas e necessidades e articulações, né? Então, como que eu ensino ciências? Então, por exemplo, a gente tem uma PEC lá na licenciatura em Ciências Biológicas, que é a PEC 3, que a gente trabalha com a dimensão, então, das relações entre aula prática, experimentação, né? E aí entram, digamos assim, professores da área específica, junto comigo, que, por exemplo, sou da pedagógica, e a gente vai articulando com os licenciandos, então, planejamentos, roteiros, enfim, de aulas, né? Assim, que vão compondo essas dimensões, né? E vai se articulando, né? E aí, digamos assim, para os licenciandos, né? Assim, se conversar com eles, né? E a gente tem também algumas análises já do que eles trazem, né? É algo que é bem desafiador, porque tem que conciliar tudo, né? É o momento que eles começam a enxergar, assim, digamos, ampliar mais o olhar, né? Como que se articula aquilo que eu aprendo lá, então, com a professora Rúbia, na parte, né, da disciplina pedagógica, né, com esse olhar mais lá da área específica, por exemplo, que eu vou ensinar lá, que nem tem lá sobre a questão da visão, né, então, eu tenho que ensinar a visão, e eu tenho o professor de biofísica lá na PEC também, né, mas eu tenho a professora lá que é de biologia também, né, que também é formadora, que está lá, né, que é da área da zoologia, enfim, de outras áreas, né, assim, mas que também adentra a biologia, né, como um campo, e como que isso vai se articulando, então, né, nesses roteiros, nesses planejamentos, nessas intervenções que são feitas, né, nas escolas. Então, isso vai trazendo, digamos assim, sempre ampliando mais esse diálogo, porque eu não preciso só da professora Rúbia, mas sem a professora, né? Eu preciso dos professores da parte específica, mas sem a professora Rúbia, eu também não vou conseguir planejar essa aula, né? Porque tem um olhar mais, então, dessa dimensão pedagógica. E isso tudo vai repercutindo nessa caminhada formativa. E depois, assim, também, né? Tudo isso se embatendo com o olhar para aquela realidade, para aquele contexto, né? Porque eu vou lá, eu conheço a escola, né? Digamos assim, né? Enquanto licenciando, e aí como que isso se articula, né? Também aquelas demandas, aquelas necessidades daquela turma, da professora, né? Do conteúdo, enfim, como que isso vai se articulando, né? E como que eu vou desenvolver, então, essa intervenção, e a partir disso, então, como que eu vou analisar aquilo que eu fiz, né? E nesse viés, assim, a gente vem trabalhando numa perspectiva, por exemplo, de trazer um olhar mais para a escrita, né, do aluno, por exemplo, assim, com os diários de formação, que eles fazem as escritas, os relatos das experiências deles, né, assim também, constituem escritas de relato de experiência, mas também eles constituem escritas sobre as aulas, sobre todo esse processo no diário, né? Então, introjetando aquele olhar, então, lá da investigação, formação, ação, no ensino de ciências, como, digamos assim, eles se enxergarem nesse processo, né? Então, isso vai sendo viabilizado, eles também se enxergarem nesse processo e perceberem essas dimensões, né? Então, dos formadores, do professor da escola, dessas articulações, assim, né? E dos alunos, o que os alunos estão aprendendo, o que lá na escola, né? E o que eles aprendem com eles na PEC também, né?
Então, esse é um dos olhares, né, assim, que eu posso trazer, né? Daríamos para dizer, então, que o nosso aluno da licenciatura ele vai ter uma outra participação, né, um outro envolvimento com a escola diante das dinâmicas desenvolvidas com as PECs. Né? Primeiro, pela possibilidade grande que você destaca de planejamento colaborativo entre os professores, você chama de articulação, né? E essa integração com a escola, me parece que são questões fortes que aparecem aí em relação à PEC, né? Você tem um texto que você compartilhou que se chama Ações Extensionistas sobre Corpo, Gênero e Sexualidade, a trilha da proteção, né? Se você puder comentar um pouquinho de como que aparecem essas ações extensionistas, como que foram trabalhadas nos cursos de licenciaturas e como que se aproximou da escola. Então, assim, na verdade, né, como eu vou seguir um pouquinho da linha, né, de raciocínio, porque essa é uma outra também dimensão que ela veio de uma PEC. Então, é uma PEC que é trabalhada na licenciatura em Ciências Biológicas, mais especificamente, mas é num semestre, então, que eu atuo com a disciplina de Psicologia da Educação, que é no segundo semestre do curso. Então, ainda no primeiro ano do curso, e no curso de matemática, eu também atuo, né, com essa disciplina de Psicologia da Educação, né. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho desse olhar lá para ciências biológicas, então, que o que acontece? Nessa PEC, então, o tema é essa questão da sexualidade, né? Então, e aí a gente foi olhando para esse tema, né, no início, assim, dessa caminhada, que, digamos que começou lá, que eu entrei nessa PEC lá em 2018, né? E aí a gente vai olhando para o tema e vai percebendo que, por exemplo, assim, né, não é só o conteúdo, né, lá ensinar sobre IST, sobre gravidez na adolescência, né, que, digamos assim, ou sobre essas questões ali da reprodução humana, né, sobre puberdade, sobre adolescência, né, trazer para um viés mais que vai articular, então, as dimensões não só dos conceitos biológicos, mas dos conceitos psicológicos, dos conceitos sociais que envolvem esse tema, então, da sexualidade. E aí a gente foi, digamos, nesses diálogos entre os professores, inicialmente, e daí com os alunos daquela PEC, que para mim foi muito marcante, por ser a minha primeira participação, né, da gente perceber a necessidade de trazer esse olhar, né, para essa, porque só o olhar para o biológico não basta, né, porque nós estamos pensando a sexualidade, por exemplo, ela é um tema que hoje em dia, por exemplo, com a BNCC, né, com a Base Nacional, então a gente tem lá no 8º ano, né, o ensino na disciplina de ciências, né, do 8º ano, e na disciplina de biologia do 2º ano do ensino médio, vão aparecer, então, conteúdos que são relacionados à sexualidade. Né? Então, é um campo, um espaço de abertura, digamos assim, nas escolas para estar desenvolvendo, então, esse tema, né? Lá na PEC, né? Então, começar a contar um pouquinho da PEC para chegar nas ações extensionistas. E aí, então, a gente foi se dando conta, por exemplo, na época, né, nessa primeira, né, desses movimentos de articulação entre corpo, gênero e sexualidade, né, entre essas três dimensões, porque os alunos da licenciatura em Ciências Biológicas, eles estudam o corpo nas disciplinas, por exemplo, lá da área específica, né, também, né, e neste semestre, especificamente, né, eles têm, então, Psicologia da Educação, que está junto, né, com essa PEC, e tem também a disciplina de Sociologia da Educação, que também vai então, poder trazer essa dimensão mais social, né, essas perspectivas, então, esses, digamos assim, esses indícios e elementos de gênero, né, também, e do próprio tema da sexualidade com esse olhar mais
mais ampliado, né, que não se detém apenas a conceitos, né, a ensino de conceitos, né, e pensando também, né, como os próprios licenciados sempre dizem nas angústias deles, né, que eles estão ensinando para os adolescentes esse tema, né. Então, num primeiro momento, a gente foi olhar para as dimensões sociais nessa primeira edição lá que eu participei da PEC 2, e aí a gente foi se dando conta de que precisava fazer uma leitura da realidade, né? Então, que isso é um pouco do que essa PEC, né, essa dimensão da prática enquanto componente curricular nos proporcionou, que era conhecer a realidade do município, por exemplo, aqui de Santa Rosa, né? E aí a gente foi buscar, por exemplo, dados dessa perspectiva mais, que envolve mais essa dimensão, por exemplo, social do tema, né? E a gente encontrou dados sobre violência contra a mulher, né? Dados de feminicídio no município, e também dados relacionados a abuso sexual, né? De crianças e adolescentes, né? Então, são dados que eles repercutem também no nosso cenário nacional, estadual, né? Mas que às vezes se pensa, né, que em uma localidade mais do interior do estado, né, em locais menores, que isso não vai acontecer, né? Não vai. E aí, na época, então, foi se dando conta de que existem casos e que esses casos eles não têm, né? A gente fez todo um estudo com parceria com o setor de assistência social, que ele tem um órgão específico que cuida dessas questões, né, dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí, na época, junto com os licenciandos, então a gente foi se dando conta da necessidade de trazer algo que fosse contextualizando mais esse tema, né? Como que esse tema pode adentrar, digamos assim, a escola, né? E como que a gente pode, né, potencializar ele por essas discussões que envolvem, então, essas três dimensões, corpo, gênero e sexualidade. E aí, então, foi criado por um grupo da PEC, né, um jogo, que era um jogo de trilha, né, e esse jogo de trilha, então, ele repercutiu tanto, né, que na época, assim, por ser um tema polêmico, por exemplo, nessas questões relativas a gênero, né, então ainda é muito polêmico, né, e como adentrar isso na escola, né, e a gente sabe o quanto isso interfere, né, essas questões, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, sobre o machismo na nossa sociedade, né, também, e isso não está descolado das discussões que envolvem, então, corpo, gênero e sexualidade. E aí, então, nesse jogo, né, que se chamava, então, Trilha da Proteção, a gente adaptou de um estudo de um outro profissional que desenvolveu, e aí, então, a gente adaptou ele à nossa realidade, né, que a gente fez um estudo numa escola da rede estadual, e desenvolveu, então, esse jogo, né, eu lembro que na época repercutiu tanto que eu acompanhei as licenciandas o tempo todo, assim, lá com as turmas, né, e foram se dando conta, assim, de como se colocar lá no jogo, que era um jogo de cartas, né, com a trilha, então, que vai indo, assim, que não era nem que o jogo, que ele tem aquele viés, né, da competição, de quem chega primeiro, né, ao final do tabuleiro, mas o jogo, ele se tornava muito mais um jogo de diálogos, né, porque pelas cartas, né, a gente foi vendo a necessidade de dialogar com os alunos e trazer, então, informações, né. E aí, nesse jogo, então, ele repercutiu tanto na época, assim, e marcou tanto a PEC, que ele foi modificando a PEC, né, o olhar de todos nós professores, né, e vendo que talvez, digamos assim, intervenções que colocavam mais os licenciandos em diálogo com os estudantes, né, sobre esse tema da sexualidade, surtiram um efeito melhor, digamos, do que atividades mais assim, por exemplo, só ficar lá no conceito e deu, né? E aí, então, dentro do jogo tem estudos de caso, tem esses dados a nível local, a nível nacional, né? E esses embates, né? Então, vai abordar várias dimensões. E aí, então, repercutiu tanto que a gente foi transformar isso em uma ação
extensionista. Então, um projeto de extensão e logo em seguida também em um projeto de pesquisa, né, para compreender essas concepções que envolvem esse tema, né, de gênero e sexualidade também. E a ação extensionista era, então, digamos assim, reorganizar esse jogo e estar desenvolvendo ele em outras escolas, né? Repercutiu não só no, digamos assim, na nossa ilha fechada da PEC, ele repercutiu, por exemplo, lá nas escolas, né? Que essa escola foi disseminando para outra escola e várias escolas foram vendo a necessidade de buscar isso, de trazer isso como uma demanda, né? E participar. Então, assim, é um projeto de extensão que ele vem acontecendo todos os anos, inclusive no cenário da pandemia ele aconteceu também, só que daí a gente adaptou, né, as atividades, não para um jogo de trilha assim, porque ele é para ser um jogo de trilha que é jogado em grandes grupos, no coletivo, daí a gente abordou ele de outras formas, né, assim, mas conseguiu fornecer subsídios para algumas escolas na época da pandemia, inclusive desenvolver atividades sobre esse tema, então, né, que envolvia, então, a trilha da proteção. E ele permanece até hoje, é um jogo que então, ele vem sendo reformulado, ele fica bem a cara, digamos assim, também dos estudantes, né, que estão, e os temas, assim, eles vão se modificando, né, com o passar dos tempos, assim, dá para ver já que tem, né, vai mudando, digo bem a cara, porque eles também vão trazendo, né, vão novos dados, novas demandas, novas situações que acontecem, né, no cenário, por exemplo, brasileiro, né, também, e aí tudo isso vai compondo, digamos, esse jogo para fazer o diálogo lá com os alunos nas escolas, né, então todo ano praticamente ele é reformulado, quem é o grupo que vai fazer essa ação de extensão, né? Então, também sobre essa ação de extensão, ela, né, ela oportuniza também ali os licenciandos, digamos, a seguir, né? Não ficar só lá na dimensão, digamos, então, não, foi desenvolvido na PEC, se fecha aqui, né? Então, não, eles têm a oportunidade de seguir nesse tema, né? Quem tem interesse ali na licenciatura, de seguir estudando o tema, de seguir, né? Se encontrando também, né? Nesse lugar, né? E como se diz assim, a gente vai passando, por exemplo, a gente tem um circuito de oficinas, né? Por exemplo, lá na extensão, que a gente vai passando por várias turmas durante a tarde, né? Só que, durante uma tarde, que é desenvolvida à tarde, né? Só que, assim, o que a gente vê? Que os licenciandos, né, o que eles sempre trazem, eu que acompanhei, assim, sempre desde o início essa perspectiva desse jogo, né, como é uma perspectiva de diálogo, né, o que acontece? Os licenciandos sempre trazem isso, prof, cada turma é diferente, cada turma tem um jeito, né, de você abordar, porque eles vão trazer, eles têm que falar muito, né, os alunos da escola, então eles vão trazendo as dimensões lá deles, né, da história deles, ou da história do vizinho, do amigo, do familiar, né, vão trazer coisas do meio familiar, então, com cada turma, com cada, né, se traz situações diferentes. Então, não é um jogo que causa, por exemplo, para eles uma monotonia, né? Eles vão passando, são N situações assim que eles vão podendo também, inclusive, escrever sobre isso, registrar, né? Então, a gente vem sempre incentivando isso, né? Esse olhar também para essa reflexão sobre o que está acontecendo lá no jogo, né? Lá nesse processo, né? E porque daí tem aquela coisa, e as cartas elas vão se reformulando nessa caminhada, porque daí assim, prof, eu fiz a carta com essa intenção, mas agora jogando com os alunos lá da escola, eu percebi que eles não entendem dessa forma. Então agora vamos reformular essa carta. Então, como que a gente vai fazer de uma forma com que o aluno lá da escola entenda o que você está querendo expressar, né? E possa, digamos, discutir a partir disso, né? Porque então não é só ficar lá no conceito, o que é uma IST, o que ela, né, o que é gravidez na adolescência, né? Mas trazer esse olhar para várias perspectivas, né, do tema.
Bem importante, eu acho que é uma forma de você criar significados para o conhecimento e extrapolar aquelas listas de conteúdos, às vezes que os alunos ficam descontextualizadas, sem ter muito significado, sem ter muito sentido. Também acho que vale o destaque de que nasce ou surge de uma PEC, né, que ela tem já um caráter de fazer uma integração com a sociedade, com a realidade, com a prática do licenciando, que a gente está falando aqui, e extrapola o espaço da PEC, como você muito bem falou, indo para criando um projeto de extensão de fato, né? Então, dar os parabéns para você pelo belo projeto que desenvolveu. Como nós temos assim definido um tempo limite, né? Tá bom a nossa conversa, ela vai passar rápido o tempo limite. Eu te passaria, te fazer uma questão final, e aí você já faz as considerações finais, tá, Rúbia? Que você tem uma reflexão onde você faz uma análise das concepções políticas, né, do ensino médio integrado na educação profissional e tecnológica, analisando um PPC. Se você puder falar um pouquinho de forma breve sobre esse estudo, como ele se relacionou, eu acho que ele é diretamente relacionado com o currículo integrado, né? A dimensão política, né? A gente sempre, às vezes a gente trabalha muito a epistemológica, né? E esquece dessa dimensão política, trabalhar a epistemológica, a social e esquece da política. Como é que você viu essa questão política no, nesse estudo? E eu diria, vou grudar, vou complementar com uma outra pergunta, vamos ver se a gente consegue dentro do nosso tempo. Se você pudesse pensar aí comigo agora, quais são as principais dificuldades em implementarmos o currículo integrado, tanto na licenciatura como na educação profissional e tecnológica? Então, de imediato, já também agradecendo novamente a tua participação. Então, vamos para as suas palavras para nós finalizarmos o programa. Isso aí. Então, esse texto, né, essa pesquisa é aquela que eu comecei a falar no início, né, que eu acho que me atravessei um pouco lá no início falando, né, mas que é sobre, que vai envolver, então, um olhar para um projeto pedagógico de um curso, né, um PPC, de um curso de ensino médio integrado à educação profissional, e a gente tenta analisar, então, um pouco dessa dimensão, dessa concepção crítica que envolve o ensino médio integrado. Então, por uma demanda e uma necessidade da orientanda, né, também, e uma articulação com a pesquisa, né, com o projeto de pesquisa sobre concepções de currículo integrado, e por nós duas, na época, estarmos participando do CECI, né, do Ciclo de Estudos em Currículo Integrado, a gente foi desenvolvendo esse estudo, né, então, e a gente foi analisando, então, esse PPC e compreendendo, né, trazendo também, além da análise documental do PPC, essa questão das legislações, pareceres, resoluções, as diretrizes curriculares, tudo que envolve, digamos, essa dimensão do ensino médio, da proposta do ensino médio integrado, então, e também o que nos ajudou, então, com essa análise da dimensão política foi o olhar crítico dos pesquisadores da área, né, no campo brasileiro, né. Então, por exemplo, Frigoto, Ciavata, Ramos, né? Então, foram autores que nos ajudaram, né? Nas leituras, que eram autores que a gente vinha estudando também no âmbito do CECI, né? Mas que nos ajudaram também a conseguir fazer uma análise, digamos, dessa dimensão, né? E aí também, o que eu ia falar mais em relação a análise do PPC, né? Se você quiser comentar também sobre as dificuldades que temos, que você encontra hoje na implementação do currículo integrado, tanto na licenciatura ou, no teu caso, na licenciatura, que a gente mais atua, né? Sim, então um dos conceitos que a gente tentou explorar
Nessa perspectiva, é essa proposta, então, dessa formação omnilateral, né, que ela está expressa, digamos, então, no documento, e aí como que essa dimensão, então, ela, digamos assim, ela realmente, né, eu acho que se articula, né, se implica, digamos assim, porque ela tem a dimensão de integração, então, da prática social, com dimensões, então, do trabalho, da ciência, da cultura, né? Essa dimensão, então, de digamos assim, compreender o que é uma concepção também de formação humana, né? Então, a gente vê, então, a complexidade desse conceito, né? E esse conceito, ele está presente, então, nesse documento, e é algo que, digamos assim, então, como que a gente vai tornar isso viável e possível, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, pelos profissionais, né, como que a gente vai perpassar essa dimensão, né? E aí, então, o que a gente vê é que, por exemplo, aquilo que fundamenta lá no PPC as PPIs, né, tá baseado nessa dimensão, então, né, dessas articulações, mas digamos que é algo que é desafiador, né? Desafiador porque nós precisamos, então, que digamos que todos os profissionais que atuam ali, todos os professores, eles tenham esse entendimento, né, dessa dimensão, né? Porque daí, então, né, como que eu vou desenvolver essa PPI articulando isso? Então, no documento, né, esse é um desafio, né? Digamos assim, essa questão dessa formação, então, e dessa perspectiva omnilateral e o que né, e que se vai aparecer muito bem declarado, digamos, lá no documento, principalmente, né, um espaço de viabilização disso é a PPI, né, e aí estar digamos, na PPI, né, seria também um pouco do olhar que eu vou trazer, né, que não é, claro, a mesma coisa, que a gente está falando da licenciatura, né, das PECs, né, desse desafio de digamos assim, digamos, de como que eu vejo, né, uma educação que é focada numa formação integral, né, como que eu vou superando essa dimensão mais tecnicista, né, e chegando nessa dimensão que é omnilateral, né. E aí, então, por exemplo, nesse olhar da PEC, né, lá a gente se coloca, como eu falei antes, essa perspectiva de estar aberto ao diálogo, ao entendimento, né? Que, por exemplo, assim, né, eu vou retomar lá algo que é lá da PEC, né, que eu estava falando antes, né? Então, se nessa articulação entre a área pedagógica e a área específica, não pode um campo preponderar, e sim ter uma abertura, um diálogo, digamos, uma relação entre esses espaços, né, de formação, né, assim, e ainda a leitura da realidade, né, porque, por vezes, então, digamos assim, né, essa questão lá, por exemplo, disso se propagar lá no jogo da trilha da proteção, de a gente compreender, então, a sexualidade para além do biológico e assumir dimensões sociais e psicológicas do tema, né, só é possível quando também os professores lá da área específica vão assumindo essas compreensões também, né, e vão né, assim, percebendo que isso é importante, né, que isso é importante, digamos, tanto para a formação do licenciando, mas também, né, se articula também lá né, com a dimensão biológica. Não é só a biológica sozinha que vai produzir, né? Então, essa questão, assim, dessa abertura para o diálogo, dessa articulação, né, dessa questão da conversa entre os pares, uma conversa em que você é ouvido, né, isso é extremamente importante, né, nessa, digamos, dimensão aí do currículo integrado, né, pensando nessa questão da formação, né. Muito bem, chegamos ao final. Obrigado, Rúbia. Entendo que na nossa fala a gente poderia dizer assim que a prática profissional integrada, a prática enquanto componente curricular, são espaços
potenciais, né, de, vamos dizer assim, de desenvolvimento do currículo integrado, né? Parabéns pelos trabalhos que desenvolve, parabéns pelas pesquisas, pelos trabalhos de extensão. Deixamos para os colegas que estão ouvindo aqui a gravação, deixamos um convite para participar do ciclo de estudos do currículo integrado, que realizamos a cada 2 meses. Agora, nesse ano, agora no momento estamos no dia 15 de julho de 2024, no final de setembro teremos o Intesse, o 5º Intesse, que é organizado por esse coletivo, pelo ciclo de estudos do currículo integrado, em parceria, né, então, o Instituto Federal Farroupilha com a Unijuí. Fica o convite para o pessoal participar disso tudo. Um abraço, Rúbia, e até a próxima. Um abraço, obrigada pela oportunidade de participar.